Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Praise the Lord. Amados santos, muito obrigado por estarem conosco nessa noite. Quero agradecer a todos vocês. Nós temos irmãos em todas as nossas redes sociais. Não vai dar para falar o nome de todos. Obrigado a você que está no Zoom, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Muito obrigado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de advertência para nós nessa noite. Por favor, não saia. O momento é um momento de muita gravidade devido ao arrebatamento, e nós precisamos receber instruções do Senhor urgente. São instruções que podem nos salvar completamente, a nós e a nossa família e os demais irmãos que estão próximos de nós. Nós vamos começar a nossa comunhão com oração. Sejam muito bem-vindos. Fiquem atentos, o Senhor tem algo, uma orientação muito importante para nós. Amado Senhor, nós humildemente nos colocamos diante de Ti pelo precioso sangue de Jesus. Jamais podemos nos aproximar de Ti se não for pelo sangue. Oh, Senhor, somente o sangue do Teu Filho pode acalmar a Tua ira contra nós por causa de todo o pecado e de toda a rebelião que está dentro de nós, por causa da natureza pecaminosa que está em nós. Assim que, humildemente, nos arrependemos profundamente de ainda vivermos em nós mesmos, em nossa carne, em nosso ego caído, em nossa mente complicada. Nos arrependemos por virar as costas para Ti todo o tempo, por seguirmos nosso próprio caminho, os nossos próprios sentimentos, por amarmos ainda um caminho largo, Senhor. Nos arrependemos profundamente por ainda vivermos nessa terra como se aqui fosse a nossa casa final, o lugar que o Senhor escolheu para vivermos eternamente. Senhor, nos arrependemos porque nosso foco ainda, Senhor, está nessa terra, nos objetivos dessa terra, nos projetos dessa terra. O nosso coração, Senhor, ainda não migrou para a eternidade. Não conseguimos ver a gravidade do momento. Oh, Senhor Jesus, nos arrependemos por termos ainda tantas raízes que nos prende aqui. Raízes, Senhor, tão falsas e que nos aprisiona em nossos sentimentos terrenais e que tem nos afastado, oh, Senhor, subjetivamente da Tua presença. Senhor, clamamos o sangue do Teu Filho, pelo qual, Senhor, temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Senhor, quão poderoso é o sangue do Teu Filho, quão eficaz é o sangue do Teu Filho. Oh, somente Ele pode nos limpar, somente essa cobertura do sangue pode nos dar acesso à Tua presença. Porque, por causa do nosso corpo ainda terreno, Senhor, caído e contaminado pelo pecado e a morte, nós não temos direito à Tua presença. Oh, Senhor, mas pelo Teu sangue nós podemos entrar. E naquele dia, quando recebermos um corpo glorificado, ó Senhor Jesus, aquele corpo glorificado já não mais vai necessitar do sangue de Jesus. Nós podemos entrar na Tua presença. Oh, muito obrigado, Senhor. Fala conosco, fala a Sua palavra, orienta-nos nesse tempo tão importante, no poderoso nome de Jesus. Eu abençoo aqueles que estão nas salas, nas redes sociais e também aqueles que vão no futuro ver essa palavra no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês. Nós queremos começar agora e, por favor, fiquem
com a sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí. Nós não vamos aqui, eu quero te deixar tranquilo, não é nosso objetivo pedir dinheiro para você, não é nosso objetivo vender alguma coisa para você, pedir algum favor para você, não é nosso objetivo. Nós queremos que você saiba que o nosso coração tão somente é apresentar para os irmãos o momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos presos a nenhuma doutrina que impeça de nós falarmos a verdade para você. Nós não estamos aprisionados a nenhum tipo de organização que fale, não fale isso. Se você falar isso, nós vamos perder os membros da nossa igreja. Não fale a verdade. Se você falar, nós vamos perder os irmãos. Aqueles irmãos que trazem as ofertas para nós, que trazem os dízimos para nós, se você falar isso, eles vão embora. Eles vão para outra igreja. Eu não estou preso a isso. Então, se você ficar aqui, você vai ouvir a verdade. Eu não vou mentir para você. Talvez você não vai escutar isso em nenhum lugar. Porque hoje, infelizmente, se você fala a verdade, as pessoas vão embora. E nós precisamos falar a verdade para vocês. Não vá embora, porque essas palavras podem mudar a sua vida. Também eu quero dizer, não são palavras doces. As palavras que vêm do Senhor, elas não são doces. Eu não tenho dúvida que você vai ficar chocado com o que eu vou falar. Você vai ficar com medo e alguns de vocês não vão dormir. Mas é melhor que você escute da minha boca agora do que você perder essa oportunidade, perder o arrebatamento, o anticristo vai vir. E aí já é tarde demais. Fique aqui. O Senhor tem algo para te falar. Está bem? Eu vou começar a nossa palestra, a nossa comunhão no livro de Hebreus. Talvez eu fique a maior parte do nosso tempo aqui. Se eu usar versículos do Velho Testamento, alguns podem dizer, mas a pregação foi toda no Velho Testamento, e nós já estamos na Nova Aliança. Então, por amor a esses irmãos que futuramente vão estar vendo os vídeos, eu não vou usar nenhum versículo do Velho Testamento, ainda que eu sei, e você sabe, que a lei ela foi cumprida pelo nosso Senhor Jesus, mas a parte que foi cumprida, nós temos a parte cerimonial. Essa parte ela foi totalmente cumprida pelo Senhor. Está relacionado com as festas, relacionado com o templo, relacionado com os dias de lua nova, não é verdade? Com os sacrifícios, mas na parte moral, que está relacionada com o caráter de Deus, com o que Deus é, isso permanece. Isso não foi removido. E nós sabemos que a graça que veio a nós por meio de Jesus Cristo, ela não substitui o padrão de Deus. Jamais vai substituir. Nós nunca podemos usar a graça para pecarmos. Nós nunca podemos usar a graça para vivermos uma vida caída. Essa graça, ela não foi aplicada para os filhos de Deus, por meio do amor de Deus, para nós vivermos de qualquer jeito. Romanos, o capítulo 6, vai nos mostrar que a graça ela não foi dada para isso. Eu ouvi muitos irmãos dizer, não, agora eu posso pecar, o Senhor já morreu por mim, está tudo bem. Não, irmãos. Nós não estamos falando dessa era. Nós estamos falando do mundo vindouro. Nós estamos falando dos céus. E isso é fundamental que nós tenhamos no nosso coração o sentimento de ser santos como o nosso Deus é santo. No início dessa palestra, eu quero entrar com vocês já, rapidamente, depois dessa introdução, no Evangelho de João,
vamos ler o capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 39 ao 41. Repetindo, o Evangelho de João, capítulo 9, do 39 ao 41. Diz assim a palavra de Deus. Prosseguiu Jesus. Eu vou ler nessa versão e vou pegar outra versão. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Isso aqui é muito grave. Mas o Senhor, ele não veio para salvar? Sim. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Mas ele está dizendo, eu também vim para juízo. Nós temos a graça, mas nós temos o juízo. Depois da graça, o juízo. E ele está dizendo aqui que aqueles que veem realmente são os cegos. E os que não veem realmente são os que estão vendo. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eu gostaria de ler esses versículos em uma outra versão, na New King James. Aqui tem uma parte que, se os amados irmãos puderem fechar os seus microfones, eu agradeço muito, está bem? Nós temos sala de tradução para o espanhol. Então, os irmãos, todos os hermanos que falam espanhol, temos aqui uma sala para vocês, está bem? Para vocês também receber esta palavra em espanhol. Então, João, novamente, o capítulo 9, o 39. Então revelou Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. No versículo seguinte, alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvir essas palavras, perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não serias culpado. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por esta razão, o pecado persiste dentro de vós. No meio cristão, tem muita gente dizendo, eu estou vendo as revelações. A minha interpretação está certa. A maneira de eu me conduzir é essa. Os cristãos têm que seguir isso. O meu raciocínio é esse. Mas aqui, os fariseus eram exatamente as pessoas que estudavam a lei do Velho Testamento. Eles não só eram os eruditos, como eles tinham as suas teses. Mais de 600 teses que estão relacionadas à interpretação do Velho Testamento. Eles não só estudavam, como eles interpretavam e tinham suas teses. O seu ponto de vista chamava também as tradições. Então, nessa geração, agora, antes do arrebatamento, é muito importante vocês saberem, aqueles que acham que estão vendo, eles estão cegos. E aqueles que não estão vendo, é esses que o Senhor reservou para ver, para se revelar, para mostrar para eles o arrebatamento, para mostrar para ele o que vai acontecer de fato depois do arrebatamento. Nós precisamos agora estar muito claros disso. Tá? O Senhor disse que os seus grandes mistérios, ele não vai revelar àqueles que se consideram grandes, mas aos pequeninos. E é nessa época, amados irmãos, que antecedem o arrebatamento, que nós precisamos ver. Mas eu vi muitas coisas há 100 anos atrás. Já foi. Eu vi há 50 anos. Já foi. Agora é o momento. Olha, se você está caminhando em direção
a um determinado ponto. Aqui nos Estados Unidos, nós temos muitas regiões, os estados no centro do país são os estados produtores, que têm muitos grãos. Mas para nós chegarmos até lá, nós passamos por regiões montanhosas, são 50 estados. Então, nós vemos algo. Nas montanhas, quando nós estamos, por exemplo, a 5 milhas, vamos colocar 5 quilômetros de distância de uma grande montanha, dirigindo o carro, eu consigo ver a montanha, mas eu não consigo ver detalhes da montanha. Então, toda a revelação que nós recebemos, as últimas que aconteceu dos últimos 10 anos sobre o arrebatamento, é como se você estivesse vendo uma montanha, mas você estivesse a 5 quilômetros dela. Quando você anda mais 3 quilômetros, falta 2 quilômetros para você chegar na montanha, você vê mais detalhes da montanha. Eu não conseguia ver há 10 anos atrás, por exemplo, mas eu estou mais perto, eu estou vendo mais detalhes da montanha. As revelações que muitos têm da Bíblia ainda está a 2 quilômetros da montanha. Mas quando você chega a meio quilômetro da montanha, você está vendo árvores, as grandes árvores que você não via atrás. Você já vê mais detalhes da montanha. E você fala, uau, eu estou vendo mais coisas aqui. São as revelações que nós vimos há 1 ano atrás. Mas agora nós chegamos na montanha. Nós chegamos. Nós estamos vendo o tipo de pedra que tem na montanha, estamos vendo o tipo de árvores, o tipo de vegetação. Nós estamos vendo até a altura da montanha melhor, nós estamos vendo os detalhes da montanha. Vocês entendem? A palavra que nós estamos recebendo agora, se você se apegar aos ensinamentos do passado, mas aquele pastor de 100 anos atrás falou que palavra? Eu estudo essa palavra. Você está perdido. Eles estavam muito longe da montanha e eles não conseguiram ver os detalhes que nós estamos vendo agora. Você entende? Então, o que eu estou falando para você são os detalhes. Nós chegamos na montanha, chegou no momento do arrebatamento. Ninguém conseguiu ver os detalhes que nós estamos vendo. Porque Deus está mostrando, porque aqueles que eram cegos, aqueles que não viam, agora que chegou na montanha, nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Mas aqueles que achavam que viam, agora que chegou, eles não vão ter o privilégio de chegar na montanha e ver os detalhes. O Senhor não vai mostrar. Então, eu quero agora começar no livro de Hebreus. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 3. Olha, tem 2 aspectos aqui que eu vou deixar muito claro para vocês. Hebreus, capítulo 3. O livro de Hebreus, ele tem 5 grandes advertências. 5 grandes advertências. Eu não tenho tempo de falar das 5. E Hebreus é um livro do Novo Testamento. Quando você vai a um determinado lugar, a um culto, por exemplo, uma reunião, e você só vê palavras bonitas, palavras doces, palavras açucaradas, tome muito cuidado. Tome cuidado. Nós chegamos na montanha e não há mais tempo de você receber esse evangelho. Você está colocando a sua eternidade em jogo. Você está colocando a sua eternidade em jogo. Mas para aí, são mensagens tão bonitas. É uma revelação tão profunda. Eu volto a dizer, você está colocando a sua eternidade em jogo. Se o evangelho ele não repreende o pecado, não repreende a iniquidade, não te ajuda a viver uma vida santa, você está colocando a sua eternidade em jogo. Jesus Cristo, ele veio exatamente para abrir um caminho para nós irmos ao Pai. Mas como o Pai é santo, ele é santo, se nós estamos fedendo, nós não temos como ir. E o evangelho de hoje, as mensagens são tão lindas. Não são apenas líderes, são coaches, homens fortes, que são vibrantes, que têm uma mensagem violenta, mas eles não conseguem repreender o pecado, porque se fizer isso, eles ficam sozinhos. Então, tudo é permitido. Se você deixar
for um excelente dizimista, se você for um excelente ofertante, se você está ali, tudo é permitido. E eu quero pedir para você, tome cuidado, porque o que está em jogo é a sua eternidade. Por outro lado, nós aprendemos a viver nesse evangelho. Nós somos anos vivendo, então se a gente escuta uma palavra mais dura, eu não volto nunca mais. Eu vou para outro lugar onde tem um pastor que fala mais bonito. Esse tipo de atitude é colocar a nossa eternidade em jogo. Não brinque com isso. O que eu tenho para revelar para vocês hoje é muito sério. Não brinque com isso. Ninguém sem santidade verá a Deus. Aqueles professores, quando nós estudávamos, eram os mais duros, foi daquelas matérias que nós aprendemos mais. Os professores mais relaxados, nós não aprendemos tanto. Porque eles deixavam nós ficarmos à vontade, alguns até nos davam notas. Nós não somos bons até hoje nessas matérias. Não é verdade? Mas aqueles que nos enchiam de tarefa, aqueles que eram duros, eles obrigavam nós a estudarmos, nós nos dedicarmos mais. Deus, ele é assim. Não se engane. Ah, mas o Deus é tão bonzinho. Olha, irmãos, Deus, ele é o Espírito intensificado, o Espírito está nos aperfeiçoando, irmãos. Fala aquele evangelho bonito, cuidado. Você vai ficar como anticristo. Vai ficar. Não, para aí, irmãos. Olha, Deus não vai me deixar com o anticristo. Deus é bom. Então, em inglês, God is good all the time. Que quer dizer, Deus é bom todo o tempo. Todo mundo fala isso, tem frases nos carros. Eu vou dizer para você, isso vai acabar. Quando o arrebatamento acontecer, esse Deus que é bom, ele é justiça, ele vem e ele vai passar um trator em cima de todos os cristãos que ficarem. Não se engane. Olha, não brinque com a tua salvação. Se nós perdermos o arrebatamento por trivializar o pecado, por viver uma vida pecaminosa, irmãos, depois do arrebatamento, o Senhor passa um trator. Ele vai usar as duas testemunhas para destruir essa terra. Quando o reino milenar ele for estabelecido na terra, a terra vai estar totalmente destruída. Não vai sobrar nada. Ninguém vai escapar da ira de Deus. O Senhor vai pegar um por um, principalmente aqueles que viveram uma vida relaxada. E a maioria deles viveram uma vida relaxada por causa dos líderes. Por causa dos líderes que não falou a verdade para eles. Que deixou, que escondeu a verdade. Que oferecia um evangelho barato, um evangelho caído. E muitos cristãos vão olhar para os líderes, vão atrás. Os líderes se foram, vão desligar seu celular. Mas foi ele o culpado, já é tarde demais. É tarde. Você tem sua criança, por exemplo. Nós lutamos para os nossos filhos não fazer travessuras. Não é tão fácil traduzir essa palavra travessura em espanhol. Não fazer arte ou fazer coisas para machucar. Mas quando o filho ele cai e ele quebrou o braço, já foi, não tem mais o que fazer. Agora é levar para o médico. Depois que o arrebatamento passou, não tem mais o que fazer. Não vai ter médico. Hebreus capítulo de número 3, versículo 6, começa assim. Eu vou ler o 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Você sabe aqui, a ira de Deus
Entrar no descanso tem dois aspectos. O primeiro está relacionado com os 1000 anos. Mas os 1000 anos já não é propriamente dito o descanso. É agora o arrebatamento. Entre o nosso tempo e os 1000 anos tem o arrebatamento. A maneira de eu entrar nos 1000 anos, primeiro eu tenho que ser arrebatado. Se eu focar os 1000 anos, mas eu não focar o caminho que vai me levar para lá, eu estou errado. Eu me equivoquei. E no evangelho tradicional é falado dos 1000 anos como um chavão. Nós decoramos, nós vamos reinar com Cristo os 1000 anos. Nós falamos isso constantemente, mas não se foca o caminho. Meu irmão, se você não for santo, você não vai entrar. Vem cá, vamos conversar. Você tem que deixar agora a pornografia, você tem que deixar agora os seus pecados. Meu filho, se você está no meio de pecados sexuais diversos, você vai ter que deixar agora. Se você está cobiçando mulheres, cobiçando homens, se você está cobiçando as coisas desse mundo, você não vai entrar. Olha, esse tipo de viver vai te impedir de você entrar. Mas eu quero te ensinar que um caminho você tem tempo, ao sangue de Jesus, você pode recorrer ao sangue. Esse tipo de evangelho é muito duro. Porque as pessoas hoje, a nossa geração, ela não gosta de ouvir a verdade. E se você não ouvir a verdade, e essa verdade se tornar a sua realidade, você fica com o anticristo. O Senhor está dizendo aqui, vocês não vão entrar. Irmãos, se nós abrirmos a Bíblia e nós olharmos de 2 milhões que saíram, somente do Egito para a Boa Terra, só 2 entraram. E os 2 que entraram, que era Josué e Calebe, eram os homens que viviam mais próximo de Moisés. Josué era o homem mais próximo de Moisés, mas Calebe era o homem mais próximo de Josué. Os 2 entrou, os demais todos tombaram no deserto. Apenas a geração nova que nasceu durante os 40 anos, eles entraram. E o Senhor não está brincando. De uma nação inteira, naqueles filmes de Hollywood, a gente vê dentro de um avião, tem 200 pessoas sem arrebatado. Irmãos, não é verdade. De uma nação inteira, como o Brasil. Aqui nos Estados Unidos são 350 milhões de pessoas. Irmãos, se tiver 2, 3 mil é muito. O Senhor não está brincando. Não está brincando. Isso é muito sério, é muito grave aqui. Então ele está dizendo, falou para os judeus, mas isso veio para o Novo Testamento. Quando essa palavra ela vem para o Novo Testamento, quer dizer que Deus está reforçando. Deus está dizendo, se vocês fracassarem, vocês também não entram. Deus está dizendo, assim como eu fiz com os judeus, eu vou fazer com vocês não entram. Não trivializem a sua salvação. É a respeito desta salvação que os profetas falaram. É a respeito dessa plena salvação que os profetas anunciaram. É uma salvação completa que exige total santidade de Deus. Não importa. Se você decidir para viver uma vida santa, você vai ser perseguido. Você vai ser. Você vai ser caluniado. Você vai ser difamado. Se prepare. Se a sua vida é muito confortável, ninguém fala mal de você. Você está socialmente muito bem, você está metido em um sério problema. Ninguém, de acordo com o Evangelho de Mateus, consegue penetrar a eternidade se não for debaixo de humilhação e perseguição. Ninguém consegue. Ninguém. E aqui nessa primeira advertência, depois eu gostaria que vocês seguissem lendo todos esses versículos, do versículo 7 até o capítulo 19. O versículo 19, você vai ver tantas coisas, eu não tenho tempo aqui. Eu queria ler um versículo ainda em Hebreus, o capítulo de número 11 de Hebreus. Leiam comigo. 11:27 fala assim. Hebreus 11:27. Por meio da fé, abandonou o Egito,
Aqui nós estamos vendo Moisés. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou, pois fitava aquele que é invisível. O que quer dizer a ira do rei? Quer dizer, irmãos, que o rei era um homem. Moisés, ele não temeu os homens. Você tem medo de homens? Você tem medo de você buscar viver uma vida santa e os homens falar mal de você? Falar mal da sua família? Você tem medo? Aqui, Moisés, ele fitava o que é invisível. Pensa, um homem criado dentro do palácio para substituir Faraó, ele deixar tudo. Pensa, irmãos, nos jornais, nos rádios, na época não tinha, eu estou só mostrando para vocês, a notícia correu em todo o Egito, em todo o mundo. Pensa, como que Moisés foi difamado e caluniado. Acabaram com ele, até tentaram matá-lo. Mas mesmo ele sabendo do que ele estava correndo o risco, ele falou, eu vou deixar. Ele abandonou tudo e considerou tudo um opróbrio por causa do que era invisível. Há um preço. A parte de Moisés, do seu sofrimento, para ele deixar aquela vida, não foi fácil. Ele decidiu pagar um preço. Não foi fácil. E eu gostaria de ler com vocês ainda o livro de Hebreus, capítulo de número 10, o versículo 26. Mais uma vez eu quero agradecê-los por vocês estarem conosco, obrigado, em todas as nossas redes sociais. Não saiam, eu estou abrindo, isso é apenas uma introdução, eu estou abrindo um tema que eu considero extremamente importante para vocês. Hebreus 10, 26, começa dizendo assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Isso aqui é Novo Testamento. Depois de nós recebermos o Senhor, se não decidirmos viver uma vida santa, ele está dizendo claramente aqui, já não resta sacrifício pelo pecado, mas resta o quê? Nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos. Irmãos, tudo que se produz nessa terra hoje é para nos levar ao pecado. Em um comentário hoje, uma pessoa na minha rede social, ele escreveu, eu falei ontem, talvez 8, 10 minutos, convidando-os para essa palestra, e ele falou do Espírito, que nós temos o Espírito, que o Espírito, ele faz tudo por nós, né? Que o Espírito, ele já é a consumação final de Deus. Por um lado, não está errado. Não está errado. Mas por outro, irmãos, eu brigo com a minha mulher hoje. Ficou por ali. Amanhã eu falo uma mentira para alguém. Eu cobicei alguém na rua. Vai acumulando. Aí, de repente, junta tudo. 1 ano, 10 anos, 20 anos. Aí eu chego para o Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor perdoa os meus pecados, por favor, eu sou um pecador. Estou só mostrando para vocês. O pecado na Bíblia, ele tem nome. Existem nomes específicos. Quando você olha para Êxodo capítulo 20, ali, os 10 mandamentos, não roubar. Roubar é o nome de um pecado. Não matar. Matar é o nome de um pecado. Não adulterar. Adulterar é o nome de um pecado. Não cometer idolatria. São nomes específicos de pecados. Cada pecado é uma dívida. Somente o sangue. Ah, não, mas o Espírito, irmão, o Espírito está consumado. Irmão, eu vou dizer uma coisa, o Espírito não vai te ajudar. Mas aí o nome do Senhor não vai te ajudar. Nós só temos direito ao Espírito ou ao nome do Senhor quando tratamos as nossas dívidas.
Nós precisamos tratar as dívidas, que são nossos pecados. Temos que tratar. Mas nós estamos na era da graça, o Senhor morreu e apagou tudo. Eu vou ler para vocês daqui a pouco, irmãos. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Aqui fala de uma nova vida. Mas nesses versículos, se nós continuarmos vivendo, nós atraímos a ira de Deus. E todos que estão nessa sala, nas redes sociais, nós continuamos vivendo no pecado. O Senhor está requerendo o arrependimento da nossa parte, da minha parte, da sua parte. Eu gostaria de mostrar algo para vocês. Olha, não brinquem com o seu arrebatamento. Em toda a história da Bíblia, toda, Deus nunca julgou ninguém antes de dar uma oportunidade. Mas recentemente, o que aconteceu recentemente? Eu poderia pegar a Primeira Guerra Mundial, o envolvimento dos judeus, mas eu vou pegar a Segunda Guerra Mundial. Preste muita atenção aqui. Os judeus, eles são o povo de Deus. Eu não vou entrar nisso porque todos que estão aqui sabem. Os judeus estavam estabelecidos na Europa e em boa parte do mundo. Mas na Europa eles estavam mais fortes. Eles eram ricos, pessoas da sociedade. Vocês se lembram? 1930, 31. Alguns judeus perceberam que na Alemanha a coisa ia ficar feia. Muitos começaram a sair da Alemanha. Homens como vários judeus começaram a vir para outros países. Mas a maioria que estava na Alemanha, não vai ter nenhum problema porque nós somos o povo de Deus. Não vai passar nada conosco. Nós somos o povo de Deus. 1933, 34, foi aumentando os olhos da comunidade, da sociedade, começou a ver os judeus diferentes, como um povo diferente, irmãos. E eles eram da sociedade, homens ricos, que estavam envolvidos com bancos, envolvidos com jornais, com tudo. 35, aí surgiu um grande líder, Hitler. Ele precisava ser ascendido ao poder pelo voto direto. Foi ele subindo, pouco a pouco. E alguns judeus disseram, eu vou cascar fora daqui, que isso vai ficar feio. E alguns foram saindo, mas a maioria, não vai passar nada conosco. Deus é o nosso Deus. Deus é que nos protege. Nós somos o povo de Deus. E alguns falaram, eu vou embora. Mas a maioria, não vai passar nada. Quando Hitler assume o poder, pouco a pouco, em inglês é little by little, pouco a pouco, foi mudando as coisas. E eles que estavam na Alemanha, não vai passar nada. O ascetismo estava cada vez mais forte contra os judeus. Não vai passar nada. Deus é o nosso Deus. Deus não vai permitir que nada aconteça contra nós. Jamais Deus vai permitir qualquer coisa contra nós. Jamais. Irmãos, já começou. Hitler foi mudando as coisas. A diplomacia, elas foi sendo substituída pelos generais. Não existem os diplomatas hoje, cada país tem seus diplomatas. Quando surge uma situaçãozinha aqui, os diplomatas entram em ação e começa ali a trabalhar na diplomacia. O presidente de um país, do outro, diplomaticamente vão acertando as coisas até que se junta. Mas chega um momento que a diplomacia ela sai de cena e entra os generais. Você entende o que eu estou falando? Eu queria mostrar uma foto aqui de um general. Foto de um general aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Foto de um general aqui. Olha só. Aqui nós já temos os judeus que estavam na Alemanha. Não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Não se preocupem.
Então aqui a diplomacia já saiu e entrou os generais. Aí você vê já Hitler fazendo seus cálculos para começar o quê? No aspecto da sua expansão, ele queria um plano ambicioso de invadir toda a Europa e depois expandir o seu império. Mas no aspecto interno, ele queria tratar com a situação dos judeus. Vocês entendem isso? Preste muita atenção, porque Hitler, ele é simplesmente uma figura do anticristo. O que foi feito quando o anticristo assumir, irmãos? De acordo com a Bíblia, o que Hitler fez não chega nem a 1% do que o anticristo vai fazer. Nesse momento aqui, a diplomacia já acabou. E agora os generais já assumiram. Você está entendendo? E os judeus agora vão passando o quê? Eles, pouco a pouco, as leis vão mudando. Na Alemanha, eles já não podem mais trabalhar livremente. Depois a outra lei vai mudando, ele já não pode ter mais liberdade de sentar nas praças, não pode mais estudar, vai mudando pouco a pouco. Daqui a pouco eles recebem uma numeração, daqui a pouco eles são levados para os guetos, que são lugares que somente eles ficavam. Já não pode mais trabalhar, as crianças, as mulheres, eles já são considerados o inimigo. Mas eles diziam assim, nada vai passar. Está tudo bem, não vai passar nada conosco. Então o Hitler já não sabe o que fazer com eles, e aí vem as ideias, esse povo aqui não tem jeito, também tinham ciganos, e aí decidem fazer os campos de concentração. Vamos fazer e vamos eliminá-los. Mas para aí, mas Deus, por que Deus, nosso Deus, Deus não vai permitir isso, irmãos. Deus não vai permitir, olha só, Deus não vai permitir nada. Isso aqui, que eu quero que vocês mostrem, que vocês vejam, é exatamente o que vai acontecer com quem perdeu o arrebatamento. Só que, preste muita atenção, isso aqui não vai acontecer somente o que vocês estão vendo. Quando os generais eles assumirem o governo do mundo, isso vai passar, os generais liderados pelo anticristo. Aqui fala de mais ou menos 6 milhões de judeus. Aqui eles estão presos. Olha só, já não tem comida, eles comiam uma vez por dia e a comida era muito escassa. Aqui, a maioria deles comia apenas uma vez por dia. Esses que estão aqui pensaram assim, não vai passar nada conosco porque nós somos o povo de Deus. Nada, Deus vai nos proteger. Deus é amor. Deus é tão cheio de carinho. Qualquer cristão que ficar aqui, as leis, elas vão mudando. Preste muita atenção. Não brinque. Não brinque. As leis, elas vão sendo mudadas exatamente como Hitler fez na Alemanha. Só que as leis, depois que o arrebatamento acontecer, elas vão sendo mudadas em toda a terra. Toda a terra. E esse Hitler, veja, ele está sendo adorado, está sendo venerado, todos são contentes com ele, a Alemanha está feliz com ele está ascendendo ao poder, o Congresso e o Senado agora faz tudo o que ele quer, aprova tudo o que ele quer. E ele está fechando o cerco, por fora ele está atacando os países e por dentro ele está destruindo os judeus. Ele é aclamado, isso aqui vai passar, a terra inteira vai fazer isso com o anticristo. Que homem maravilhoso, que homem inteligente. Esse é o homem que veio agora para resolver nossos problemas sociais, financeiros, porque já está no período da tribulação. Quando a igreja sai, começa a ascensão do anticristo.
O que está segurando a ascensão do anticristo é exatamente o Espírito Santo. Quando o arrebatamento acontecer, aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a ascensão do anticristo, do poder. Aqueles que ficarem vão ver. E ele vai subir, vai ser proclamado em todo mundo. Todo mundo. O mundo inteiro vai proclamá-lo. Vai dizer que homem maravilhoso. Ó, se você brincar, você está brincando, você peca hoje, você vive como você quer, alguns bebem, continua bebendo, continua indo para as festas, continue mentindo, continue vivendo a sua vida. Ah, eu mereço ser feliz. Só que você precisa ver, viu? Ó a felicidade aqui. Ninguém vai escapar. Nenhum cristão. Mas para aí, eu sou tão bom. Ninguém vai escapar. Sabe o que é isso aqui? Chama-se ira de Deus. Se você ficar naquela época, não existe misericórdia. Não existe a palavra graça, existe a palavra ira. Ira de Deus. Se você brincar com a sua salvação, faça o que você quer. Acredite nos falsos pastores. Acredite nos falsos líderes. Você pode acreditar neles. Eles dão uma boa mensagem, eles são tão inteligentes. Acredita neles. Você vai ver depois aonde que eles vão parar e você também vai parar. Isso aqui é muito grave. Vejam, 6 milhões de judeus, aqui está os campos de concentração. Irmãos, aqui nos Estados Unidos já tem isso. Vocês não sabem, mas já tem uma preparação toda formada para o surgimento do anticristo. Essa preparação está aí. Prisões de mulheres. As mulheres não escaparam. As crianças não escaparam. As crianças. Mas, no arrebatamento, as crianças que são inocentes, elas vão subir. Elas vão subir. Os adolescentes que já conhecem o pecado, esses não sobem. As pessoas estavam totalmente prontas para serem executadas. Velhos. Ninguém escapou. Criança não escapou. Ninguém escapou. Ninguém escapou. Os adolescentes ninguém escapou. Se você brincar com a tua salvação, você não vai escapar. Sabe por quê, irmãos? Porque depois do arrebatamento vem a ira de Deus. Tudo que você fez contra Jesus, Deus vai cobrar de você. Toda brincadeira, deixar o Senhor de lado, viver sua própria vida, viver do seu jeito, Deus vai cobrar de você. Depois do arrebatamento, Deus vai cobrar. Esse povo judeu que eu estou mostrando para vocês, eles diziam assim, Deus não vai permitir isso. Porque nós somos o povo de Deus. Hoje, os cristãos, eles estão tão envolvidos no pecado e nas mentiras dos pastores, que eles estão dizendo assim, Deus não vai permitir. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eles aprenderam a orar pedindo somente bênçãos da terra. Resolver seus problemas na terra. Resolver suas situações na terra. Os líderes já aprenderam a orar por bênçãos. Por bênçãos. A corrupção financeira entrou nas igrejas. Virou um negócio de venda nas igrejas. E os pobres creem nesses líderes. Os pobres acreditam nesses líderes. O evangelho se tornou um negócio lucrável e rentável. Todos vão ficar. Eu estou aqui rogando para você, tome muito cuidado. Nas mãos de quem você está confiando a sua eternidade? Deus,
ele vai julgar o sangue do seu filho, sim. Eu queria ler mais um versículo, Hebreus, o capítulo de número 12, o versículo 14, fala assim. Hebreus 12, versículo 14. Esforçai. Eu estou na versão King James. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, em santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Não adianta. Você está no pecado, está em adultério, está em fornicação, de repente você não é casado, não é casada, mas está morando com uma pessoa. Oh, mas eu amo tanto, eu estou morando. Vai ficar com o anticristo. Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Se você está nessa situação, abandona isso imediatamente. Se arrependa, volta para o sangue do Senhor, acerta a sua vida imediatamente. Você vai ficar com o anticristo. Vai ficar. E nós estamos clamando a você, não brinque, não brinque. É muito sério o que vai passar. Não brinque. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não permita o seu coração se endurecer, porque é grave. No versículo de número 15, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote em vós causa confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura por comida. Irmãos, a nossa salvação, ela teve um preço muito alto. Como nós vamos vender a nossa salvação tão barato? Como? Nós não temos direito de vender nossa salvação por um pecado, por uma trivialidade, por uma injustiça, por uma mentira, por uma cobiça, por uma manipulação. Irmãos, nós não temos direito. Aquele chamado Jesus Cristo, ele pagou um preço tão alto para que nós pudéssemos voltar para a eternidade. E nós vendemos como Esaú por uma coisa tão miserável, tão pobre, tão terrenal. Deixar uma bênção toda especial para cair nas mãos de generais do anticristo. Toda a terra não vai escapar do anticristo. Eu vou repetir, toda a terra não vai escapar. Se eu e você ficarmos, as leis vão aumentando, vão mudando, os generais vão assumindo, nós não vamos escapar. E o Senhor, ele quer vingança, principalmente com os cristãos que zombaram do sangue de Jesus Cristo, que viveram nessa terra uma vida pecaminosa, cruel, que viraram as costas para o Senhor. Ele vai cobrar vingança. Não brinquem, pelo amor de Deus, não brinquem, não brinquem. Se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. O que se espera para os próximos dias, próximas semanas ou meses, são coisas extremamente graves. E eu quero que vocês saibam, o arrebatamento dos santos fiéis pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos esperando a qualquer momento o arrebatamento acontecer. Para nós,
já não está faltando mais nada. Nenhuma profecia para se cumprir. Nada mais. O arrebatamento vai acontecer. E eu quero aqui advertir vocês com a palavra de advertência. Não brinque. Você vai ficar. O seu líder vai ficar. Vai ficar. Não brinque com isso. Não confunda a graça. Não confunda. Deus, ele vai julgar. Nós, quem ficar, vai ter uma prestação de contas muito séria. Muito séria. O mesmo cálice que o filho bebeu, a dor que Deus passou como pai, de ver tudo que os homens fizeram contra ele, para nos salvar, para garantir a nossa salvação, para garantir a nossa entrada nos céus, para garantir a nossa vida eterna. Tudo que ele passou, Deus vai fazer. Se nós falharmos, passarmos. Não fique pensando como judeus. Não vai acontecer nada conosco. Deus vai nos proteger. Está tudo bem. Aqueles que escaparam antes de começar o controle, até mesmo para eles saírem de avião. Os que escaparam é como se eles estivessem participando do arrebatamento. Mas os que ficaram, é como se eles ficaram na tribulação e na grande tribulação. Eles foram executados. Somente o cavalo amarelo. Ali fala que ele vai matar 1/4 da população mundial. Você sabe, uma média de 8 bilhões de pessoas, o que quer dizer 1/4? Se fosse dividido em 2 vezes, seria 4 bilhões. 1/4 em média de 2 bilhões, somente a ação de um dos cavalos. Vai acontecer. Deus vai passar um trator na terra. Os céus vai estar fechado. Da mesma maneira que Deus fechou os céus para Jesus naquelas últimas 3 horas, os céus vai estar fechado enquanto as 2 testemunhas profetizarem. Eu gostaria já de partir para a nossa conclusão, mas eu queria apresentar para vocês um vídeo. Quero agradecer a todos os irmãos por estarem conosco. Nós vamos ver um vídeo, alguns minutos, por favor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero apresentar para vocês alguém. Você que está conosco pela primeira vez nas nossas redes sociais. Eu gostaria de te apresentar alguém. Essa pessoa que está aqui falando, vamos liberar e eu vou explicar. Que eu vi o Senhor na sua glória. Ou quando você vê a nuvem de Deus vindo quando eu chamei ele para vir. Lembre-se em Kisumu, naquela noite, antes dele visitar esta tenda. Naquela noite, antes dele vir à terra. Lembre-se que durante a noite, ele veio até mim, me visitou, e ele me disse como que ele viria. E o que mais me impressionou, naquele sonho, eu pensei que ele estava tão longe no horizonte, além do lago, lá longe. Lá no horizonte. E então, naquele sonho, repentinamente, ele chegou e me cercou e me cobriu totalmente no altar. Esta nuvem me cobriu naquele sonho. E ele cobriu em cima como um funil, assim. Então, por voz, ele falou. E ele disse, eu quase matei todos eles. Então aquilo foi tão aterrorizante quando eu estava vindo para a conferência nesta manhã. Eu disse, ele poderá matá-los? Ele é muito aterrorizante.
Ele é muito aterrorizante. Então, a presença de Yahweh não é uma brincadeira. Quando você vê alguém aparecer assim e chamar Deus do céu, e chamar Deus Pai, e Deus Pai vem e repousa sobre mim, e me cobre em Central Park, e chove sobre nós, somente ao redor da tenda, isso não é uma brincadeira. Alafu Mungu Baba anakuja, alafu anashuka, alafu ananifunika kama vile Kisumu ama vile Central Park, alafu ananyesha mvua pale Kisumu. Okay, you know what happened in Kisumu, right? You know how he came and settled on the tent. Vocês sabem como ele veio? O que aconteceu em Kisumu? Como que ele veio e repousou sobre a tenda? Não! Não é uma brincadeira, você tem que temer essa pessoa. Amém. Porque esta pessoa está andando aterrorizantemente. Aqui nós vamos ver. Eu queria apresentar para vocês. Vocês não sabem. Atrás de mim, aqui, bem atrás, se você olhar bem, tem uma foto daquela nuvem que você acabou de ver. Esse que falou chama-se o profeta Elias. Muitos hoje falam assim: no Novo Testamento nós só temos pastores, evangelistas, mestres, não existe profetas mais. O último profeta foi João Batista. Acabou, nós não estamos mais no tempo da lei, o Senhor já cumpriu toda a lei. Então, esse que está aí não é um homem enviado por Deus. Ele é aquele que foi prometido em Malaquias, capítulo 4. Ele foi prometido para vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Por meio do profeta Elias, nós temos hoje em toda a terra o maior avivamento de arrependimento do mundo. As nações estão sendo levadas a um arrependimento. Nós pecamos, nós falhamos, mas por causa do arrebatamento, o Senhor, Ele levantou os teus servos para levar as igrejas do mundo inteiro a um arrependimento. Avivamento não é para pedir bênçãos, casa, ou os dons espirituais. Ah, Senhor, me usa nos dons, eu quero... Irmão, não é para nada disso. O verdadeiro avivamento é quando eu e você começamos a chorar, nos arrepender amargamente da nossa condição caída. Como é que eu vou entrar no céu sendo eu podre, fedido, pecaminoso? Eu olho para o meu passado e vejo o que eu fiz de errado. E eu olho para frente e vejo que não tem como eu entrar se eu não se arrepender agora. Então o Senhor levantou os teus profetas para levar a igreja ao arrependimento. A principal obra da sua missão é preparar a igreja em arrependimento. Um arrependimento global. Você que está nos ouvindo agora nas nossas redes sociais, a missão principal do profeta Elias é preparar a igreja em um arrependimento global. É trazer a igreja de volta para a santidade. É trazer aqueles que são sedentos, aqueles que eram cegos e que agora estão vendo para a verdadeira santidade. Os céus ainda não fechou, ainda há tempo para nós. O Senhor colocou dentro de nós o seu Espírito. Por Ele ter colocado a eternidade dentro de nós, Ele está disposto a fazer qualquer coisa por nós. Ele está disposto a pagar todo esse tempo, esse preço por nós. Nós não vamos perder o arrebatamento porque pecamos. Nós vamos perder se nós ficarmos de fora desse avivamento. De fora. Ele está pregando o evangelho em toda a terra. Você pode entrar na descrição dos nossos vídeos. Nós vamos colocar os canais para você entrar. Aí no Brasil, nós temos vários canais que você pode ver os vídeos, as mensagens, a orientação diretamente de Deus e a ajuda espiritual que você precisa para entrar no arrebatamento. Não despreze essa oportunidade. Não deixe essa porta se fechar. Não deixa.
Não deixe. Aproveite essa oportunidade. Por muitos anos, irmãos, eu orei ao Senhor. Senhor, o que eu faço? Eu sou um pecador. O que eu faço? Irmãos, eu recebi um evangelho maravilhoso. Eu falava aquele evangelho, mas o evangelho não me salvava dos meus pecados. E eu sempre fui um homem de jejuar, de orar, mas eu continuava igual vocês. E o Senhor foi me mostrando, e eu fui vendo. Eu fui me arrependendo. Nos grupos cristãos, você não vai ver o foco nisso. Você não vai ver. Eu queria finalizar lendo com vocês Hebreus, capítulo de número 10. Vou ler com vocês o versículo 12. Repetindo, Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Eu vou deixar vários versículos, textos aqui de Hebreus para fora por causa do meu tempo. Fala assim: Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Agora o versículo 19, ainda Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. The blood of Christ. O sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou, nos abriu por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E ele vai mostrando a ressurreição de Jesus. Ele, como primogênito, garante para nós esse caminho aberto pelo seu sangue. Ninguém vai conseguir entrar se não for pelo sangue. A cruz, ela foi o elemento estabelecido por Deus. Ela conecta os céus à terra. A cruz que o Senhor tomou e aquela que eu e você precisamos tomar dia a dia. Se nós tomarmos a cruz, nós não pecamos. Nós fugimos do pecado. Mas o Senhor sabe que nós não conseguimos tomar a cruz 24 horas. Por isso veio o arrependimento. Por meio do arrependimento, vem o sangue. Vem a cobertura para nós podermos entrar. O Senhor está disposto a fazer qualquer coisa para não nos deixar cair nas mãos do anticristo. Nós vimos a semana passada aquela parábola do homem rico e Lázaro. E nós descobrimos que o homem rico, ele era um homem que conhecia Deus. Abraão, naquela parábola, é uma figura do próprio Deus. Porque do inferno ele viu a Abraão. E ele gritava, Pai Abraão. Quando fala pai, ele tem uma relação, ele conhecia. Ele conhecia. Depois ele fala, por favor, mande. Né? Se alguém aqui, aí lá na terra, falar para os meus irmãos, porque eles vão vir para cá. Ou seja, ali ele era um cristão. Ele sabia o que era o evangelho. Mas o que levou ele para aquele lugar não foi o dinheiro, propriamente dito. Mas foi porque ele não amou Deus de todo o seu ser, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Havia na terra algo que ainda era um tesouro para ele. Aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. O que é o seu tesouro? Olha, nós aprendemos na teologia a questão das trevas exterior. Em espanhol, el crujir de dientes. Irmãos, a teologia é muito bonita.
muito bonita. Mas eles não viram o fim da era da graça. A teologia, ela passou por cima do final da era da graça. Trevas exterior para os vivos não existe. O arrebatamento, depois do arrebatamento, sim, aí já começa a geena de fogo. A geena de fogo é exatamente os primeiros 3 anos e meio e vai piorando. Mas nós aprendemos que há 1000 anos uma dispensação fora do reino para aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, pagarem um preço e depois voltarem. Irmãos, para os vivos não tem isso. E eu quero finalizar aqui deixando um recado, como homem de Deus, para todos os líderes. Não só líderes do Brasil, mas para todos os líderes, pessoas como eu, que hoje não moram no Brasil, estão fora do Brasil. Se você, líder, não se arrepender, se vestir de pano de saco e seguir as orientações do profeta Elias, você vai ficar com o anticristo. Líder, o rebanho fica por tua causa. Líder, pelo que você fez, Deus, ele não vai permitir você ser um vencedor tardio. Líder, Deus não vai permitir você ser assassinado pelo anticristo e depois você ir para os céus. Deus não vai permitir. Ele vai preparar para que você, pela dureza do teu coração, pela ambição do teu coração, por não querer se voltar e por crer na tua teologia, você vai ser responsável por todas as almas que perecer. O Senhor, ele vai fazer você perder a sua posição lá e você não vai conseguir escapar da fome. Você vai aceitar o sinal do anticristo. E depois você vai ser assassinado. E você vai para o inferno. E depois você vai para o trono branco e para o lago de fogo. Líder, eu estou transmitindo as palavras do profeta Elias. Eu não tenho congregação, mas eu estou transmitindo para você. Você vai pagar um preço muito alto pela sua rebelião contra Deus. Cada alma que perecer por tua causa, por você não se voltar, lembra-se desse vídeo depois do arrebatamento. Eu vou repetir. Lembra-se das minhas palavras depois do arrebatamento. Eu não posso lançar um juízo, porque eu não sou profeta, não fui chamado para isso. Mas eu posso transmitir as palavras do profeta Elias para você. Isso eu posso fazer e eu acabei de fazer. Que o Senhor tenha misericórdia, ainda há tempo. Você pode se voltar rapidamente. Há tempo para você se arrepender. Se vista de pano de saco, seja humilde. Vem para a rua conosco, venha chorar. Vamos chorar junto nas ruas. Vamos jejuar pelos nossos pecados. Você tem a chave do aprisco. Abre, deixa as ovelhas sair. Venha junto conosco para as ruas chorar. Com humilhação, pano de saco, o Senhor vai olhar para nós. O Senhor vai perdoar os nossos pecados, o seu pecado, e nós vamos conseguir entrar junto com o rebanho. Não endureça o vosso coração. No nome de Jesus.
Eu quero agradecer aqui a você que participou conosco. Quero fazer uma oração no nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está. E se você quiser ajuda, por favor, aí deixe uma mensagem nas redes sociais. Já há muitas pessoas nos procurando nas redes sociais, muitas pessoas escrevendo. Deixe uma mensagem para nós. Por favor, nós não queremos que você pereça. O Senhor não quer, Ele está disposto a fazer qualquer coisa, mas não brinque, não brinque. Nós queremos ajudar você, nós podemos te ajudar. Deixe uma mensagem, nós temos nossos links na descrição. Entra nos canais, busque ajuda, busque ajuda. O verdadeiro evangelho, ele é um pão asmo. Nós não queremos teu dinheiro, nós não queremos tua posição, não queremos tua casa, nós não vamos te vender nada. Nós queremos que você seja salvo. Está nas suas mãos decidir. É você quem decide. Feche os seus olhos. No poderoso nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada irmão que está na sala do Zoom, no YouTube, aqueles que estão Facebook, Instagram, os que já estão ouvindo, Senhor, e eu sei que o número muito maior vai ouvir depois de hoje, porque a tua palavra, o Senhor se encarrega de fazê-la chegar naqueles que eram cegos, mas que o Senhor tem o desejo de fazê-los ver. No poderoso nome de Jesus, Senhor, eu te rogo misericórdia. Não merecemos, mas, Senhor, não nos deixa cair naquele dia. O dia da tua ira, Senhor. Oh, meu Deus, quando o teu sangue não estiver mais sobre a terra. Senhor, quando o Senhor não ver mais o teu sangue, quando a era da graça terminar, o Senhor só vai ver pecadores. Então a sua ira virá sobre todos os que estiverem na terra. Os céus vão se fechar e o Senhor vai ser aquele que julga com ira. Senhor, não nos deixa cair nesse dia. Senhor, não nos deixa, nos livra do evangelho barato, o evangelho açucarado, o evangelho das mensagens bonitas, os evangelhos dos coaches, os evangelhos dos grandes líderes. Senhor, nos livra desse evangelho que vai nos fazer ficar com o anticristo, vai nos jogar para a geena de fogo. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a nos santificar. Ajuda-nos a viver uma vida santa. Senhor, obrigado por nos mostrar que o Senhor tem uma porta aberta nos céus para nós. Senhor, ainda há tempo. A porta não foi fechada. O Senhor quer salvar. O Senhor tem desejo de salvar. O Senhor faz qualquer coisa para salvar. Senhor, nos ajuda a entrar por essa porta. Não nos deixa perder mais tempo, porque o tempo acabou, Senhor. Oh, Senhor, tem de misericórdia de nós. Misericórdia da nossa família. Nos ajuda a sermos sérios. Pessoas sérias contigo. Sérias com o sangue de Jesus. Sérias com o teu evangelho. Senhor, tem de misericórdia de nós. No poderoso nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecê-los, muito obrigado, em nome